Olá, vejam só o comentário que um professor escutou um dia. É o seguinte: os professores são tão explorados e desrespeitados que qualquer pessoa que escolha essa profissão hoje deve ter sua inteligência questionada e, portanto, não poderia nem mesmo ser autorizada a ensinar. Terrível comentário. O professor Taylor Mali escutou esse comentário de um advogado numa festa e esse comentário lhe serviu de inspiração para escrever um poema sobre o valor dos professores. Esse poema, chamado O que os Professores Fazem, viralizou na internet e ele foi copiado, encaminhado por e-mail, foi declamado, foi visto no YouTube por milhares de pessoas. Ele é um manifesto em defesa do magistério. Então, neste livro que eu apresento a vocês, Um Bom Professor Faz Toda a Diferença, o autor, Taylor Mali, conta histórias divertidas e tocantes de sua experiência no ensino fundamental, dando ótimos exemplos de como um bom professor pode influenciar positivamente a vida de seus alunos e incentivá-los a dar o máximo de si. Como acontece com outros livros que eu já trouxe aqui sobre o ofício de ensinar, este tem muitas reflexões e informações interessantes. E eu escolhi algumas para ler, para dar um gostinho do livro. Um capítulo tem o seguinte título: Seu filho é meu aluno. E ele está relatando que às vezes em reuniões de pais e mestres, o professor se apresenta à reunião e o pai vem e reclama, dizendo que tem que haver alguma coisa errada, porque as notas do seu filho sempre foram boas, ele sempre tirou 10 em tudo. E a resposta do professor Taylor Mali é a seguinte: não duvido disso. Agora, como podemos estimular o seu filho a fazer um trabalho digno de nota 10 neste ano? E aí ele diz que ele costuma contar uma história, que é a história do problema do carro de corrida. E essa história eu passo a ler agora. Imagine um carro competindo numa corrida de 100 milhas. Na metade do percurso, o veículo faz um pit stop e o chefe da equipe conclui que a velocidade média até então foi de 50 milhas por hora. Qual deve ser a velocidade do carro na segunda metade da corrida para concluir o percurso com uma velocidade média total de 100 milhas por hora? Eu adorava incluir essa questão nas provas, porque a resposta é surpreendente e esclarecedora. É uma pegadinha de certa forma, pois não há nada que se possa fazer para que o carro dobre sua velocidade média. O veículo já havia levado tempo demais completando a primeira metade do percurso, para que se pudesse dobrar sua média na segunda metade. Mesmo que o carro corresse a 200 milhas por hora na segunda metade, a resposta mais tentadora, a velocidade média ainda seria de apenas 80 milhas por hora. O carro praticamente teria que se teletransportar à velocidade da luz a partir daquele ponto para poder obter a média de 100 milhas por hora. O primeiro trecho tinha sido medíocre e não havia mais como atingir um nível de excelência. O melhor que o piloto poderia fazer seria reavaliar suas expectativas para o restante da corrida e prometer uma atuação melhor na próxima.
Sempre me lembro desse problema de matemática quando um aluno ou um pai me procura no meio do ano letivo perguntando o que pode ser feito para se chegar a uma média 10 no final do ano. Se nós trabalharmos com números, realmente o exemplo do professor está correto. Há escolas, no entanto, que hoje em dia trabalham com menções e a sua forma de avaliação permite que ao final do ano o aluno possa concluir o seu ano escolar com a menção máxima, desde que consiga demonstrar que conseguiu retomar todos os conteúdos necessários para resolver as questões do conteúdo novo que foi sendo acrescentado ao longo do ano. Mesmo assim, é bom lembrar que, como diz o exemplo do professor, a largada é importante. E é importante que o carro de corrida corra bem desde o início, para garantir a sua boa performance. Outro trecho interessante é o dia que é o texto que ele coloca sob o título Meu melhor dia como professor. Eu vou ler rapidinho para vocês porque eu achei muito interessante. O melhor momento da minha carreira de professor, e houve muitos maravilhosos, aconteceu no Kansas, no início da década de 1990, e envolveu uma daquelas situações em que o aluno tem uma compreensão súbita. Naquela época, eu era um sujeito meio alternativo, vindo de Nova York, com rabo de cavalo, dono de um Mustang preto conversível, provavelmente o pior carro para aguentar os invernos da região, mas maravilhoso para passear nas colinas da área rural do nordeste do Kansas no outono e na primavera. Então, quando uma aluna me disse que queria escrever um ensaio argumentando de forma persuasiva que a adoção de crianças por casais gays deveria ser ilegal, eu não disse nada, com medo de que, se eu tentasse dissuadi-la, estaria provando ser o que todos achavam mesmo que eu era, um esquisitão de cabelo comprido, hippie e marxista. E ela ficaria mais resoluta na sua opinião. Assim, lembrei a ela todos os requisitos para aquele trabalho, o número de fontes diferentes que precisaria consultar e as perguntas que deveria fazer a si mesma para confirmar se aquelas fontes eram mesmo confiáveis e sólidas. Depois de alguns dias, ela me procurou perguntando se poderia mudar de opinião, porque todas as evidências que descobrira derrubaram seu argumento inicial. Então ele disse: você faz com que eu me sinta um verdadeiro professor. E quem poderia querer sentir algo mais do que isso? A lição que tirei daquele momento foi a de que nunca serei capaz de ensinar nada a meus alunos, tão bem quanto eles podem ensinar a si mesmos, caso tenham essa oportunidade. Talvez esta seja a definição certa para o professor. Alguém que torna o aprendizado possível, o que muitas vezes significa simplesmente preparar o terreno para o aluno ensinar a si próprio. Se você gostou dessas duas reflexões aqui contidas, vai apreciar muito a leitura de Um Bom Professor Faz Toda a Diferença, editora Sextante, autor Taylor Mali. Boa leitura.